Meus irmãos, o tema da mensagem bíblica desta noite, as revelações de Jesus sobre a ansiedade. Peço aos irmãos que abram a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, um texto clássico conhecido, mas que debrucei intencionalmente para ouvir a voz de Deus sobre este tema, ansiedade. E é claro que não foi em vão, né? Porque eu tenho passado por ansiedades e está tudo certo, porque faz parte do homem carnal, e é por isso que Jesus disse: não andeis ansiosos, né? Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34. Eu vou ler ali no telão. Portanto, eu digo, Jesus dizendo aqui, né? Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Até aqui, graças a Deus. Meus irmãos, em setembro do ano passado, o site ou a revista Exame publicou uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa afirmando que mais de 60% dos brasileiros têm um nível alto de ansiedade, baseado na entrevista de 24.180 pessoas entre 2020 e 2023. Existem 4 níveis de ansiedade apresentado aqui nesta pesquisa. E aí eu quero que você pense aí, se você é ansioso ou não, primeiramente, e se você é ansioso, qual destes níveis você se enquadra, tá? O primeiro nível é o alto grau de ansiedade. 62,6% dos brasileiros sofrem de ansiedade em um alto grau. Quais são os sintomas? Ataque de pânico, tremores, falta de ar e dor no peito, isolamento social, insônia e depressão. Alto nível de ansiedade. A ansiedade moderada, 31,1% dos brasileiros entrevistados. Sintomas: medos e preocupações contínuas, palpitações, tensão muscular e sudorese excessiva, pessoas que transpiram muito. Os medos e as preocupações são contínuos. Aqui é a ansiedade moderada. Eu dei um sorrisinho porque palpitações, semana passada fui eu para o Hospital do Coração. Nível leve de ansiedade, 4,6% dos brasileiros. Os sintomas: tensão muscular leve, inquietação e falta de sono ocasional.
ocasional, de vez em quando, é o nível leve de ansiedade. E, por fim, o nível normal de ansiedade, 1,7%. E os sintomas, preocupações ocasionais, nervosismo, podem surgir, mas não interferem significativamente nas atividades diárias e no bem-estar em geral. Em qual destes níveis você se enquadra, se é que você tem ansiedade? Segundo a pesquisa, 60% daqui, né? Porque nós somos brasileiros e não desistimos nunca, então, possivelmente, nós temos aqui pessoas que sofrem de ansiedade. É uma realidade, tá? E volto a dizer, Jesus falou sobre isso no texto de Mateus que nós lemos e também no texto de Mateus 11:28, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ali também pessoas ansiosas, né? Quais são os ingredientes da ansiedade? Eu destaquei pelo menos 3 ingredientes que faz com que a ansiedade aconteça. Primeiro, é uma causa. O texto diz: quanto ao que haveis de comer, né, não andeis ansiosos, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então, a sua ansiedade, ela tem sempre uma causa. É claro que existem situações que, inclusive, eu mesmo já tive que aconselhar irmãos, pessoas, né, que estavam ansiosas, mas que não sabiam por quê. E aí, a ciência, a psicologia, né, que não é minha área, mas vai explicar, talvez um trauma lá atrás, né, que causou uma insegurança e marcou aquela imagem, aquele momento, e que hoje, quando se depara com determinadas situações, que identifica com o episódio lá atrás, então pode gerar uma ansiedade, e às vezes a pessoa não está nem consciente daquilo, né? Inconscientemente gera. Mas o primeiro ingrediente é a causa. Dentro do texto aqui, Jesus está falando: vocês estão ansiosos com o que haveis de comer, de beber ou de vestir, ou do cartão de crédito que vai vencer, ou então o desemprego, né? Então existe aí uma causa. Qual é a causa hoje que te anseia? É o primeiro ingrediente. Segundo ingrediente é a insegurança. Versículo 28, e por que andais ansiosos pelo vestuário, ou pela comida, pela bebida, né, com que haveis de comer? Então, esta ansiedade vem a partir de uma insegurança, de um medo, talvez de ficar sem, né, talvez o medo da escassez, talvez o medo da traição, o medo da rejeição, né? Então, tudo isso pode gerar, esse medo gera, então, gera a ansiedade. E aqui o segundo ingrediente, a insegurança. E, meus irmãos, como é fácil nós nos perdermos quando nós não identificamos um caminho seguro, né? Quando nós percebemos que eu acho que eu nunca passei por aqui, ou esta circunstância, esta situação, eu nunca vivenciei, e agora o que fazer? Então, é fato que o ser humano, ele tem medo do novo, né? Inclusive, se é uma situação nova e como enfrentar, isso aqui causa, então, insegurança. O terceiro ingrediente é o foco. Aqui está o problema. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, aqui vem o foco, quanto ao que haveis de comer, de beber ou de vestir. Nos ansiamos quando temos uma causa, mas damos a devida atenção para ela. E se eu mantenho o foco ali, então aquilo pode me gerar ansiedade. Como o próprio texto diz,
basta a cada dia o seu próprio mal, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Então, o meu foco não está no presente, mas está em algo que pode, talvez, acontecer. Causa, insegurança e o foco. Se eu dou atenção, me gera a insegurança. Quais são, então, as revelações de Jesus sobre a ansiedade, a partir deste texto? Na ansiedade, Jesus nos revela os nossos valores. Versículo 25, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O alimento veio para a vida e as vestes para o corpo, e não o contrário. Então, quando nós invertemos os valores, nós podemos nos ansiar. Não é o alimento mais do que o corpo, mais do que a vida? E a resposta é: não, não é. O alimento não é mais do que a vida. E primeiro vem a vida e depois o alimento. Ah, mas o que será de mim se eu não estiver com aquela roupa da moda? Vestimenta, né? O corpo vem primeiro, a vida vem primeiro. Então, quando nós estamos ansiosos, possivelmente os nossos valores estão invertidos. Na ansiedade, a segunda revelação de Jesus, ele nos revela as nossas limitações. Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora ao curso da sua vida? É uma pergunta que Jesus faz, mostrando que ele transcende aqui o cronos, ele transcende a vida. Ele está além da rotina humana, mostrando que nós temos as nossas limitações. Ei, você que é dono da sua vida, ou o Senhor, né? Mas você que vive a sua vida, você não é capaz de acrescentar nem 1 hora. Então quem é você? Ele está mostrando aqui, revelando as nossas limitações. Um outro texto, versículo 29, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E olha que agora ele falou do homem aqui, né? De Salomão, nem Salomão, o bambambam, se vestiu como o lírio dos campos. Mostrando aqui as limitações. E o versículo 31 também. Portanto, não vos inquieteis. Você fica inquieto. Sabe por quê? Por causa das suas limitações. A terceira revelação de Jesus é que na ansiedade Jesus revela o tamanho da nossa fé. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. A ansiedade, meus irmãos, revela o tamanho da nossa fé. Brabíssimo aqui, né? E o versículo 32, porque os pagãos, na minha versão aqui é porque os gentios é quem procuram todas essas coisas. Que coisas? Comida, bebida, vestimenta, não assim para os prazeres, o contexto não é esse. O contexto aqui é a necessidade, mas quem sai desesperado atrás dessas coisas, independente de Deus, são aqueles que não têm o Deus como Senhor. Aí aqui chama de pagãos ou de gentios, que não eram judeus. Judeus tinham o seu Senhor, os gentios não. Neste contexto, né? Porque depois o Senhor, Jesus, ele... nas cartas, né, ali, especificamente ali no contexto de Cornélio, em Atos, revela que, então, o Senhor é para todos, a salvação é para todos, tanto judeus quanto gentios, né? Mas
A nossa ansiedade revela, então, o tamanho da nossa fé. Você está ansioso? Em qual grau aqui? Aqui está revelando o tamanho da sua fé, da nossa fé. Deus tem misericórdia de nós. Se a ansiedade é de fato um termômetro da nossa fé, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. E quais são então as recomendações? Ainda bem que o sermão não para aqui, né? Quais são as recomendações de Jesus para nós? Ele tem as recomendações. Primeiro, busque Deus em primeiro lugar, depois as suas necessidades. Jesus, agora nós olhamos para um contexto da Bíblia como um todo. Em nenhum momento a Bíblia pede para nós dependermos de Deus, mas cruzarmos os braços. Tanto que existe o versículo, o trabalhador é digno do seu salário. Né? O homem, quando Deus ele criou o jardim do Éden e colocou o homem ali e falou, agora você vai dar conta do recado aqui, você vai governar, você vai administrar, você tem trabalho a fazer. Nós, como cidadãos, nós temos responsabilidades a fazer diante da sociedade. Como membros da família, nós temos também os nossos deveres, as nossas responsabilidades. Né? Os homens aqui, nós temos a responsabilidade de prover para a nossa casa. E é claro que aqui se estende também para as mulheres, né? Que complementando renda, ajudando, enfim. Mas todos nós temos trabalhos a fazer. Mas a orientação de Jesus aqui é busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e depois você busca as suas necessidades. Mas nós precisamos buscar primeiro o Senhor. Porque quando buscamos em primeiro lugar, isso me possibilita relembrar da sua existência e o seu poder. Meus irmãos, nós somos seres esquecidos. Se nós não relembrarmos intencionalmente, nós caímos no esquecimento daquilo que nós aprendemos. É por isso que Moisés, de tempo em tempo, ele reunia o povo para testemunhar daquilo que o Senhor havia feito. As provisões, os manás, o mar que se abriu, ao ponto de que Deus instituiu também, então, a Páscoa, justamente para quê? Para não cair no esquecimento. Por que existe o arco-íris? Para lembrarmos da promessa de Deus. Por quê? Porque nós nos esquecemos. Caímos. O professor, aqui nós temos professores, o professor dá uma aula de 45 minutos, 50 minutos. Se o aluno não anotar para revisar depois, já era. O nível de aprendizado é de 10%. A ceia do Senhor é uma estratégia lindíssima, instituída por Jesus, para que ele também não caísse no esquecimento. Né? Tomai, comei, até que ele venha. Até que ele venha. E todo mês nós estamos aqui lembrando, até hoje, do sacrifício que Jesus fez por nós. Então, buscar em primeiro lugar a Deus possibilita relembrar a sua existência e o seu poder, alimenta a minha esperança, contribuirá para que eu não fique ansioso e me fortalecerá para enfrentar os dias difíceis. Bem-aventurado o homem que ouve estas minhas palavras e coloca em prática. Aqui é um princípio do aprendizado, justamente para não cair no esquecimento. Quando eu aprendo e aplico, quando eu aprendo e pratico, então eu não esqueço. Ou fica mais difícil para esquecer. Então nós devemos buscar em primeiro lugar o Senhor. Depois as necessidades, as nossas necessidades. Como eu disse, nós temos os nossos afazeres. Segundo, mude o foco da causa da ansiedade para Deus. É isso que Jesus recomenda aqui.
Não andeis ansiosos, vocês são ansiosos, com o que haveis de comer, de beber ou de vestir. Tire o foco daqui. Observe as aves dos céus. Não semeiam, nem ceifam. Depois que vocês tirarem o foco daqui, da causa que gera insegurança, agora vocês vão tirar o foco das aves dos céus e nós vamos olhar agora para os lírios dos campos. Nós olhamos para cima e depois nós olhamos para baixo. Contemplamos então o lírio dos campos. Para quê? Olha a lembrança de novo aqui. Para lembrarmos do nosso Criador. Então Jesus tira o nosso foco, ou ele nos orienta a tirarmos o foco da causa da ansiedade e contemplarmos a grandeza do Senhor, o poder que Ele tem. As aves dos céus não têm um armazém, não têm uma despensa. As aves do céu não têm um mercadinho que eles vão lá. E o vosso Pai Celestial cuida dos pássaros. Nós nunca vimos um passarinho cair do céu assim, morreu, coitadinho, morreu de fome. Estava voando, morreu de fome, caiu. Isso nunca aconteceu. Passarinho não deve morrer de fome, estou supondo aqui, né? Mas a orientação de Jesus é mudar o foco. Volte os seus olhos para o seu Criador e observe nos cuidados dele e inspire, porque ele também cuidará de você. Considerai os lírios dos campos. Mude o foco da causa. Terceiro, confie na bondade de Deus. O Pai Celeste sustenta os pássaros e nos sustentará também. Isso aqui é atributo de Deus, a sua bondade. Deus veste os lírios dos campos e nos vestirá também. O Senhor, nosso Deus, Ele é conosco. Nós somos o povo de Deus. Amém? Nós somos o povo de Deus. Se nós estivéssemos hoje no deserto, e talvez você esteja enfrentando um deserto, pode esperar o maná que vai chegar. Não foi assim lá atrás? Foi assim. Diante do calor, diante do sol no deserto, Deus mandava as nuvens. E no frio da noite, Ele mandava a coluna de fogo. Deus provedor. Deus provedor. Confie na bondade do Senhor. Jesus disse: o vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam destas coisas, especificamente da provisão. Aquilo que você precisa hoje, o vosso Pai Celeste sabe. Volte para sua casa hoje com esta convicção: o Senhor sabe das suas necessidades. Quarto o quê? Quarta recomendação de Jesus para nós diante da ansiedade: viva o presente plenamente. Versículo 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Na versão que nós lemos ali, trará as suas próprias preocupações. Meus irmãos, amanhã é que dia? Sexta-feira. Tem uma coisa para te contar. Jesus está falando que amanhã vai ter um negócio para você se preocupar. Mas deixa para amanhã. Não precisa se preocupar hoje. Não precisa se preocupar hoje. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, se a nossa fé é pequena ao ponto de nos ansiarmos com tanta facilidade, vamos focar no dia de hoje, porque aí a causa diminui, não é isso? A causa diminui. E amanhã? Mas amanhã vai acontecer. Amanhã é amanhã. O amanhã nem existe. Lá em casa eu falo que às vezes as crianças ficam assim, ansiosas, né? Não, mas porque é fim de semana? Espera aí. Se Jesus voltar esta noite, acabou, você vai para o céu ansioso. E se Jesus voltar esta noite? Ou se nós partirmos esta noite, vamos ficar ansiosos. Então nós temos que viver
o presente plenamente. Plenamente. Tiago vai falar sobre isso também. Vocês que fazem planos para mudar para tal cidade, né? E lá vocês vão trabalhar e ganhar muito dinheiro. Ao invés de vocês falarem isto, Tiago diz, vocês devem dizer, se Deus quiser, não só faremos isto, como também aquilo. Se Deus quiser. Então, nós descanse sobre o amanhã. Isso não significa que nós não podemos e não devemos fazer planejamento. A própria igreja, por exemplo, o departamento financeiro está lá se debruçando para apresentar o planejamento anual, né? Que é uma previsão. O nosso orçamento tem um determinado valor previsto para o ano, a partir da análise histórica, mas se nós formos lá no caixa, o saldo ainda não existe. Mas é uma previsão. Isso aqui é planejamento. Nós temos que fazer planejamento. O homem faz os seus planos. Então, está aqui. Isso aqui é o segredo. Tem gente que não planeja. E aí não tem. Nós temos que planejar. Mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Porém, ainda que eu planeje, eu preciso viver o dia de hoje. O nome do dia de hoje. Qual é o nome do dia de hoje? Qual é o nome? Hã? Qual é o nome do dia de hoje? Hã? Quinta-feira? Não. Presente. Deus nos dá um presente todo dia e às vezes ansiosos pelo dia de amanhã, esquecemos de abrir o presente. Senhor, qual é o presente que o Senhor tem para mim hoje? E às vezes o presente passa, porque é como o maná. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É hoje. O maná de hoje é para hoje. O presente é para hoje. Você não viverá amanhã, a quinta-feira. O máximo que vai acontecer é você assistir no YouTube o sermão que foi pregado, mas você vivenciar tudo de novo não tem como. #TBT, jamais. Não tem como. É sexta, já foi, já passou. Então nós temos que viver plenamente o presente. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. E por fim, descanse em Deus. 3 perguntas Jesus fez aqui, nesse texto, que nos direciona para o descanso em Deus. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Primeira pergunta para você descansar em Deus. Sim, a resposta é sim, você vale mais que os passarinhos. Segundo, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora ao curso da sua vida? Ninguém pode. Qual de vós? Nenhum de nós, Senhor. Então nós temos que descansar em Deus. Terceira pergunta. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Se ele veste assim a erva do campo, ele nos vestirá. Então, meus irmãos, eu sou o primeiro a dizer aqui que não é fácil. Bom, pelo menos para mim, meus irmãos. Talvez para você seja fácil, mas para mim não é não. É impressionante como que nós precisamos aprender a olhar para a Bíblia, aprender e viver, meus irmãos. Senão, seremos dominados pela ansiedade. Eu não vou nem entrar no âmbito que vivenciamos hoje, de pensamento acelerado, velocidade das informações, demanda de informações. Não vou nem entrar nisso. Jesus está falando aqui de comida, bebida e vestimenta. E eu vou incrementar mais aqui a saúde de um parente nosso, os pedidos que foram colocados aqui, que podem nos deixar ansiosos.
nós temos que aplicar e viver isso aqui. Nós temos que viver, ou nós decidimos parar e obedecer, ou nós mesmos padeceremos, sofreremos as consequências da escolha de não descansar em Deus. Para encerrar, 2 versículos. Mateus 7, versículo 11. Vai colocar aí, né, irmã? Vamos lá. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, vamos ler juntos? Dará coisas boas aos que lhes pedirem. Estamos pedindo? Será que nós estamos pedindo? Está aqui. Nós temos que pedir. O Senhor, nosso Pai, Ele quer ouvir o nosso clamor, Ele quer ver a expressão de que nós dependemos dEle, pedindo. E o segundo texto, Êxodo 16, versículo 15. Êxodo 16, 15. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Durante a jornada do povo de Israel no deserto, Deus proveu o maná para alimentá-los diariamente. Meus irmãos, confiemos no Senhor, no Deus provedor, o Jeová Jireh. Confiemos no Senhor. Agora, exercite, tirar o foco da causa e contemplar a criação para entender o Criador. Isso aqui exige tempo, isso aqui exige pensamento, isso aqui exige dedicação. Nós temos que parar, isso aqui é individual, é você e Deus. Mas você precisa parar, abrir a Bíblia, ler. Por isso que eu amo preparar uma mensagem, por causa disso aqui, porque é um tempo que nós somos, entre aspas aqui, obrigados a parar e entender. Deus fala, e nós então bebemos daquilo. Então nós temos que fazer isso, nós temos que aprender a conhecer melhor o nosso Senhor, buscar em primeiro lugar, de fato. Por quê? Porque lá na frente vem uma preocupação. Está aqui, amanhã, meus irmãos, amanhã tem uma preocupação aí, viu? Vem uma preocupação amanhã. E o que nós devemos fazer? Lembrar quem é o nosso Criador. É aquele que provê, Ele provê as nossas necessidades. É uma promessa, ainda que não venha no momento em que precisamos, ainda que atrase, aos nossos olhos, Deus proverá. Quantas vezes já passamos por circunstâncias parecidas e elas foram embora, foram resolvidas. E não será diferente daqui para frente, porque nós não abandonamos o nosso Senhor. Estamos aprendendo cada dia mais a viver com Ele. Mas tem hora que dá medo. Tem hora que vem umas causas aí que dá medo. E dá sim uma insegurança. E meus irmãos, muito prazer, somos os seres carnais. Esses somos nós. Esses somos nós. E aí eu vejo, meus irmãos, que Jesus, Ele de fato foi perfeito. Ele foi perfeito. No seu momento de ansiedade, diante da cruz, olha a causa de Jesus. A causa da ansiedade de Cristo era a cruz. E no momento da ansiedade, ele buscou o Pai. Senhor, né? Temos que pedir, como nós lemos o texto, e Jesus pediu: Senhor, afasta de mim esse cálice, se possível.
Essa é a minha preocupação de agora. Afasta de mim esse cálice, se possível, mas seja feita a tua vontade. Jesus enfrentou a causa da sua ansiedade, mas quando ele levantou pela terceira vez daquela oração, o Senhor havia renovado as forças daquele que havia transpirado sangue de preocupação e de ansiedade. É como se ele tivesse feito assim: bom, já que não vai, já que a vontade do Pai é que eu enfrente aquela cruz, vamos embora. Cadê o Judas? Pode me dar o selinho aqui. Vamos lá. Então o Senhor renovou as forças. Então, meus irmãos, encerro, já era para ter encerrado aqui, mas fecho com essa palavra. Mesmo diante da ansiedade, o Senhor vai renovar as nossas forças para enfrentarmos. Se estiver demorando aos nossos olhos, o Senhor renovará as nossas forças para perseverarmos nele. E acreditem, meus irmãos, muitas das vezes as provas acontecem justamente para Deus, é um ambiente para Deus tratar a nossa fé, tratar o nosso coração. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor, nós queremos que o Senhor trabalhe no nosso coração para aprendermos a depender de Ti e não sermos vistos pelo Senhor como homens de pequena fé. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer mais de Ti. Ajuda-nos a priorizarmos o Senhor, buscarmos o Senhor em primeiro lugar, para que a nossa fé seja alimentada. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da Tua palavra. Então, quanto mais buscarmos ao Senhor, maior será a nossa fé e mais tranquilos serão os dias difíceis. Mais simples serão os dias ou o momento de enfrentarmos as nossas preocupações. Mas, ó Deus, a Tua instrução para nós aqui é de nós nos levantarmos do nosso lugar e buscarmos então a Tua presença, buscarmos o Senhor em primeiro lugar. Ajuda-nos a obedecermos este mandamento do Senhor para o nosso próprio bem. É o clamor que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.